E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei o horário que você está acessando agora, mas nós estamos aqui para mais uma aula. Eu coloquei essa aula como aula extra, revisão. Por quê? É uma aula que não está muito na sequência do que a gente estava vendo, tá? Mas eu pensei em fazer essa revisão sobre classes de palavras, porque nunca sobra tempo para a gente ver isso durante as aulas. É sempre tão corrido, né? E classes de palavras é um tema bem recorrente, ou seja, todos os anos a gente estuda uma ou duas classes, às vezes até três, né? Então, sempre a gente estuda as classes de palavras. E aí eu pensei, já aproveitar que eu estou gravando as aulas em vídeo, é bom ter esse material para vocês, principalmente para quem vai prestar vestibulinho, vestibular, concursos, ou quem quer relembrar alguma coisa do passado, né? Pôr em dia os conhecimentos de língua portuguesa. Então, é para isso que vai servir essa aula. As classes de palavras a gente vê todos os anos da escola no ensino fundamental. Então, desde o primeiro ano até o nono ano, a gente vê as classes de palavras. Então, normalmente a gente vê uma ou duas, né, a cada ano. Aí, o que eu pensei? Eu vou revisar todas as classes. Eu vou falar de todas de uma forma mais corrida. E eu queria combinar com vocês que, assim, tenta pausar na medida que você for assistindo esse vídeo. Então, reveja cada conceito com mais calma, porque eu vou tentar falar de uma forma mais rápida, porque assim, é uma revisão de um conteúdo que vocês vê ao longo de alguns anos. Então, com certeza vocês lembram da maior parte das coisas que eu vou dizer nessa aula, mas do que você não lembra, pausa um pouquinho para dar uma lida com mais calma, para escutar de novo, tá? Porque eu vou fazer de uma forma um pouco mais corrida. Então, tá com dúvida? Pausa, volta a aula um pouquinho para ver. Vamos tentar revisar essa aula e aí eu vou tentar fazer uma aula mais, como posso dizer, com mais diálogo com vocês. Então, vou dar os tempos para vocês pensarem, para vocês lembrarem, mais ou menos parecido como eu faço na sala de aula, tá? Mas como o vídeo, para gravar o vídeo eu não tenho tanta interrupção, não tenho que fazer chamada, eu não tenho que parar pelas coisas que acontecem na escola, então dá para, eu acredito que em uma aula um pouco mais longa dá para a gente ver todas as classes de palavras, tá? Então, começando então a gente já pensar nas classes de palavras, a gente precisa lembrar que quando eu falo classes de palavras, eu estou falando de tipos de palavras. Então a gente tem um dicionário inteiro com algumas centenas de milhares de palavras, com milhares de palavras. E cada palavra ela é de um tipo. E o tipo de palavras a gente chama de classes. Então, cada palavra exerce uma função, cada palavra ela é de um tipo, né? E aí vocês lembram quantos tipos de palavras nós temos na língua portuguesa? Consegue lembrar? Quantas classes de palavras nós temos na língua portuguesa? Nós temos... Deixa eu ver se dá para aparecer na câmera aqui. Não dá. 10. 10 não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Então são 10 classes de palavras nós temos. Vamos tentar lembrar algumas. Pensa em uma aí agora. Eu tenho quase certeza que vocês pensaram na classe substantivo e ou verbo, que são as que a gente mais lembra, porque são as duas classes que mais marcam o nosso período de estudo no ensino fundamental. Mas, para quem lembrou de outras
Parabéns. E aqui eu vou mostrar a lista com as 10 classes. Então, coloquei em primeiro substantivo, artigo em segundo, adjetivo em terceiro, pronome em quarto, numeral em quinto, verbo em sexto, advérbio em sétimo, oitavo a preposição, nono a conjunção e a interjeição em último. Das 6 até a 9, nós trabalhamos no ano passado e no início do ano. Então, eu acredito que das 6 a 9 aqui esteja mais fresco aí na memória de vocês. Mas nós vamos ver todos, tá? Vamos tentar sistematizar vamos tentar sistematizar um pouco o que cada um faz para a gente usar isso como uma introdução para o nosso pensamento. Então, vamos lá. Quem lembra o que é substantivo? Substantivo é o que dá nome aos seres. Então, tudo que existe, real ou imaginário, tem um nome, e esse nome é o substantivo. O artigo são aquelas letrinhas que vêm antes do substantivo, que caracterizam substantivos, que definem os substantivos. Daqui a pouco nós vamos ver. O adjetivo é o que mostra as características do substantivo. Então, tudo que existe no mundo tem defeitos e qualidades, o adjetivo são essas características, ok? Ou especificidades, né? O adjetivo são as características. O pronome, olha como legal esse pronome. Dentro do pronome tem a palavra nome, né? Pois é, o pronome é o que substitui os nomes. Então, todas as coisas do mundo têm um nome e o pronome são algumas palavrinhas que substituem esses nomes. Numeral é óbvio, não preciso nem entrar muito em detalhes nessa introdução, mas numeral tem a ver com números, ponto. Verbo tem a ver com ações, estados e fenômenos da natureza. Todos sabem, lógico, porque nós estudamos muito isso ano passado. Advérbio. Dentro da palavra advérbio tem quase verbo, né? Advérbio. O advérbio são as palavrinhas que trabalham junto com o verbo, quase sempre. São as palavras que ajudam o verbo, apresentam circunstâncias do verbo. Daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos, tá? Aí o 8 e o 9 são as classes de ligações. A preposição, nós estudamos isso esse ano, são as palavrinhas que unem dois termos dentro da oração, ou seja, dentro de uma frase, de um fluxo de ideia, ela liga uma palavra a outra. E a conjunção liga as orações, né? Lembra das orações que nós começamos a estudar frase, oração e período? A conjunção ela liga as orações, ok? Duas ideias diferentes numa mesma construção textual, certo? Lembra, as orações para existirem precisa ter, lembra? As orações elas existem em torno do verbo, ok? E 10
a interjeição, que são as palavras que expressam emoções, né? Uma manifestação emocional nossa. Sabe quando você dá aquele chute em alguma coisa e dói o seu dedo e você dá aquele grito, ai! Ou você fala uma palavra, um palavrão, ou fala alguma coisa, fala caramba. Aí está a interjeição. Então são as palavras que expressam as nossas emoções. Dito isso dito, a gente começa a destrinchar e relembrar cada uma das classes, tá? Não entendeu ainda? Não se preocupa, aqui era só uma introdução para tentar buscar, é porque o nosso cérebro ele funciona muito como ligando uma informação a outra. Então eu tentei nessa primeira parte só trazer um pouco a informação para cima. E aí agora a gente vai começar a ligar os pontos aí dessas informações para expandir. Então, coloquei para fora e agora a gente vai expandir, certo? Ai, professor, mas eu não lembro nenhuma dessas. Calma, tá? Essa aula é para isso. Tá com dúvida? Pausa, respira, vai tomar uma água, volta um pouco o vídeo, escuta de novo, tá bom? Então fiquem tranquilos. Então vamos lá, vamos começar? Ah tá, eu vou mostrar as outras classes agora e não vou estar necessariamente nessa sequência, tá bom? Eu vou colocar numa sequência que eu acho mais fácil para vocês entenderem. Beleza? Então vamos lá, começando. Ah, mas antes da gente ver as classes, a gente precisa lembrar que as classes gramaticais são tipos de palavras, só que dentro das classes existem dois tipos, né, que separam as classes de palavras, que são as variáveis. Nós temos classes de palavras variáveis, nós temos classes de palavras invariáveis. As variáveis são as palavras que se transformam, elas se modificam por alguns fatores que eu vou apresentar agora. E nós temos as invariáveis, que não se modificam de forma alguma, ok? Normalmente as invariáveis são mais fáceis da gente aprender porque a gente pode decorá-las, simplesmente assim. Agora as variáveis não, porque assim, a partir do momento que elas se transformam, que elas variam, nós precisamos entender a lógica do funcionamento de cada uma delas. Então, as variáveis são mais difíceis que as invariáveis, ok? Mas nós temos dois tipos, as que se transformam, que se modificam, e as que não se modificam, ok? Em outras palavras, nós temos as que variam e as que não variam. Temos as variáveis e as invariáveis, ok? E de que forma elas variam? Então, de que forma elas se transformam? De acordo com alguns tópicos que eu vou colocar aqui. Elas podem variar por gênero, masculino, feminino, menina, menino, ok? Elas podem variar por número, singular ou plural, menino, meninos, o S da cobra. Elas podem variar por grau, aumentativo ou diminutivo, menininho, meninaço. Elas podem variar conforme a pessoa do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa que fala. A segunda pessoa é o interlocutor. E a terceira é de quem se fala. Ok? Daqui a pouco nós vamos ver isso com mais calma. Principalmente
quando nós formos ver os pronomes, certo? Elas podem variar também conforme o tempo, passado, presente ou futuro. Lembra dos verbos, os tempos verbais? Certeza que vocês lembram, né? E elas podem variar pelo modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo. Isso também se relaciona aos verbos, nós estudamos isso ano passado, ok? Nossa, que susto! Aqui ligou o motor aqui do negócio. Voltei. É que eu tô gravando aqui na parte externa, porque tem gente em casa e não chegou ainda o meu headset, para variar. Eu acho que chega até o fim dessa semana. Eu troquei aquele que deu problema, não sei se vocês estão sabendo. Se tivesse com o headset, o barulho de fora não ia modificar tanto, então, mas não teve jeito, né? Eu já falei do modo, né? Então vamos continuar. Então, eu disse que das 10 classes existem as variáveis e as invariáveis. E aí, ó, como eu sou bonzinho, eu estou colocando aqui para vocês já quais são variáveis e quais são invariáveis. Então, dessa forma, vocês já conseguem separar aí. Então, vamos lá. As variáveis, vamos começar pelas variáveis. Então, nós temos a primeira, é o substantivo, que varia em gênero, número e grau. Adjetivo, gênero, número e grau também. O artigo, gênero e número. O numeral, gênero e número. Pronome, gênero, número e pessoa. Verbo, modo, tempo, número e pessoa. O advérbio, só grau. E embaixo nós temos aqui as que são invariáveis, que é a preposição, conjunção e interjeição. Tá? Essas três não se transformam. Por um lado, isso é bom, porque nós não precisamos entender tanto a sistematização delas. Na maioria das vezes, tirando a interjeição, a preposição e conjunção são listas. Então, a gente decora. Dá para usar esse recurso de decorar. E nós temos a interjeição, que aí a interjeição é só a gente entender o conceito. Beleza? Ficou claro? Variáveis são as que se transformam, invariáveis não se transformam. Em outras palavras, variáveis são as que se modificam de alguma forma por alguma circunstância, e as invariáveis não se modificam. Tranquilo até aqui? Agora vamos começar a ver as classes. E aí nós vamos começar com a classe mais simples, mais fácil, que lembra a primeira série de vocês, primeiro ano. Não estou falando série, é ano. É muito velho. Pessoa que fala primeira série é pessoa velha. Fiquem sabendo disso. Então, primeiro ano. O artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo com a intenção de particularizar ou indefinir o nome. Então, os artigos se dividem em duas formas. Então, eles podem ser definidos ou indefinidos. Definido, a, o, os, as. Artigos indefinidos, uma, uns, umas. Singular e plural. Vamos continuar com o exemplo do menino. O menino. O é o artigo e o menino é substantivo. Simples assim. Né? Um menino. O é o artigo e o menino o substantivo. Ok? Uma menina, e aí uns meninos, umas meninas, e por aí vai, ok? Artigos definidos, o, a, os, as. Artigos indefinidos, uma, uns, umas. Fácil de decorar, né, gente? Isso é fácil. Aprendemos no primeiro ano
vamos levar isso para o resto da vida. Veja uma coisa legal. O nosso cérebro, conforme nós vamos nos comunicando, lendo e tal, você sabe isso. Provavelmente quando eu falei as 10 classes e falei de artigo, muita gente não lembrou disso. Mas é algo tão internalizado que a gente sempre coloca o artigo antes do substantivo. Então a gente tem esse conhecimento. Certamente vocês têm o conhecimento das outras classes de palavras. O que a gente precisa fazer? Unir o nosso conhecimento prático com o conhecimento teórico. Então, eu preciso lembrar dos nomes, da nomenclatura, preciso me lembrar do funcionamento, né? De como se define cada ocorrência do funcionamento, então, quais são os nomes, para eu ter esse conhecimento, porque numa prova, pode ser que numa prova cite lá artigo, o artigo tal, e aí por conta de... Você sabe o que é artigo, porque você usa de maneira correta quando você escreve, mas você não lembra que esse ozinho, azinho, os, as, uma, uns, umas, é o bendito artigo. Então a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça o nome da classe de palavra, né? Quais são os definidos e quais são indefinidos. Simples, por enquanto, né? E aqui eu coloquei alguns exemplos. O carro, uns carros. Beleza? Beleza? Vamos lá. E agora a gente chega no substantivo. Substantivos são as palavras que nomeiam seres, lugares, qualidades, sentimentos, noções, entre outros. Então, tudo que existe no mundo tem um nome e esse nome é um substantivo. Diego, o seu nome, mouse, camiseta, pote, parede, São Paulo, Europa, Austrália, Michele, sei lá, garrafa, água, tudo que tem um nome é um substantivo. Existem vários tipos de substantivos, né? Nós estudamos isso no 6º ano. Lembra? Nós ficamos bastante tempo trabalhando isso. Eu lembro que a gente fazia, o stop dos tipos de substantivos? Era bem legal. Lembra do stop, que tinha vários tipos que a gente fazia? Não são todos que estudaram comigo no 6º ano, mas a maior parte. Então, tenta lembrar disso para a gente lembrar dos substantivos. Substantivos são os nomes das coisas, reais ou imaginárias, certo? Então, vamos ver alguns exemplos dos tipos de substantivos, beleza? Bola, nome de um objeto, é um substantivo concreto, ou seja, é um substantivo objetivo, eu consigo pegar na mão a bola, né, de futebol. Então, ele é um substantivo concreto, algo que é palpável. Nós temos aqui, pesca, é o nome de algo, né, nome de uma ação. Professor, mas ação não é verbo? Isso aqui é o nome da ação, né? Agora, se estivesse pescando, Bruno pescava peixes, então aí seria verbo. Nesse caso, é o nome da ação. E esse substantivo, ele é abstrato. Por quê? Eu não consigo pegar ele na mão. A pesca, eu consigo pescar, mas
A pesca em si, ela é uma ideia, ou seja, é um conhecimento, é uma ação, é algo que alguém faz, mas não é algo concreto em si. Tudo bem? Estão entendendo a diferença? A bola eu pego na mão, a pesca não, eu faço, mas eu não pego a pesca na mão. Beleza? Pego a vara de pescar, mas a pesca em si é uma ideia, é algo que foi inventado por alguém, um esporte, sei lá, algo criado, né? É uma ideia. E a partir dessa ideia eu faço a ação. Então, bola é um substantivo e pesca também. Brasil é um substantivo próprio, né? Substantivo próprio, todo mundo lembra, isso a gente aprende nos primeiros anos do ensino fundamental, que a gente escreve sempre o substantivo próprio com letra maiúscula, que são os nomes de pessoas, nomes de cidades, de estados, de países, nome de uma marca, algo bem específico, que seja próprio, seja exclusivo, né? Então, Diego, Pedro, Augusto, a gente escreve sempre com letra maiúscula, são substantivos próprios. E o substantivo comum, nós temos o exemplo aqui, a casa, né? A gente escreve todos os outros substantivos, né? Principalmente substantivo comum, nós escrevemos com letra minúscula, porque casa é igual para todos, ainda que seja diferente, cada um vive numa casa diferente da outra, óbvio, mas o substantivo casa é o mesmo, independente da casa que seja, independente se é a casa do Pedro ou do Diego, nós chamamos esse substantivo de casa, né? Substantivo primitivo, boi. Substantivo primitivo são os substantivos que são eles não foram criados a partir de outras palavras, de outros substantivos. Agora olha esse aqui, esse é o que a gente chama de derivado. Boiada. Por quê? Por que ele é derivado? Porque ele é derivado do boi, que é um primitivo. Tudo bem? Boiada é o substantivo derivado. Professor, preciso decorar tudo isso? Seria bom, mas se você pelo menos entender a ideia que o substantivo é o nome das coisas que existem no mundo, já ajuda bastante. Isso aqui, ó, pausa, leia com calma, reveja esse vídeo várias vezes. Esse vídeo vai te ajudar a tirar suas dúvidas de gramática, tá? Então, assim, eu tô falando de forma rápida aqui. Isso aqui nós fizemos praticamente no 6º ano, nós ficamos um bimestre inteiro fazendo exercícios para sistematizar isso no cérebro de vocês. Então, aqui não tem exercício, aqui é só lembrança, tá bom? Então, boiada é um substantivo derivado, certo? Substantivo simples, é o chuva, é um nome de um fenômeno da natureza. Aí cai de novo. Ai, professor, mas o verbo não é o que mostra fenômenos da natureza? Sim, o verbo são os fenômenos, mostra os fenômenos da natureza, mas o nome, coisa, é substantivo. No verbo seria choveu ontem. Aí seria verbo. Agora aqui não, é chuva. Tudo bem? É um substantivo simples. Substantivo simples, para quem não lembra, é o que não tem, é o que é formado por uma palavrinha só. Ó, ele não tem uma palavra ao lado. Agora olha esse aqui, ó. Guarda-chuva, formado por duas palavras. O substantivo que é formado por duas palavras, da junção de duas palavras, é chamado de composto. Beleza? Substantivo coletivo. E aí eu coloquei aqui o peixe para a gente perceber a diferença.
Mas, ó, o substantivo peixe é substantivo simples, né? Cardume é um substantivo coletivo, tudo bem? Que é o coletivo de peixe é cardume. Lembra dos outros coletivos? Nós estudamos bastante isso, vocês decoraram, fizeram trabalho. Lembra de todos os coletivos? Coletivo de lobo, qual que é? Alcateia, né? Coletivo de elefante, qual que é? Responde aí. Manada, isso. Então, e assim sucessivamente. Certo? O substantivo coletivo é um conjunto de alguma coisa. Beleza? Tudo bem, substantivo até aqui? Estou falando rápido demais? Se quiser, pode rever, ok? Se quiser, volta para poder assistir de novo. Agora nós vamos para o adjetivo. Já vimos duas classes, essa é a terceira classe. O adjetivo é uma classe de palavra variável, né? Nós já sabemos isso porque nós vimos no começo da aula aquela lista dos variáveis e invariáveis. Quer tentar lembrar quais são variáveis e invariáveis? Volta um pouquinho a aula. E aí depois você vem de novo nesse ponto. Beleza? Eu vou fixar nessa tecla de ficar voltando a aula, porque é assim, gente, não tem como aprender todo esse conteúdo de uma vez só. Inclusive, eu estou até pensando em dividir essas aulas se ficarem muito grandes. Não dá, é muita coisa. Eu estou resumindo anos em uma aula. Tá? Então, tá com dúvida, volta, reveja, com calma. Beleza? Quem está fazendo cursinho, tem alguns alunos que falaram comigo que estão fazendo cursinho pré-vestibulinho, pré-vestibular, e já estão estudando. E aí chega no cursinho, aí é mais rápido do que eu estou passando aqui. Então tem que pegar e aí tem que rever a vida inteira em 6 meses. É complicado, gente. Então é bom, aproveita esse momento para fazer uma revisão mesmo, assiste com calma e vai aproveitando, tá? Vou voltar para o começo aqui da leitura, porque eu já nem lembro mais onde eu parei. Vamos lá, o adjetivo é uma classe de palavras variável. Sua principal função é acompanhar o substantivo, dando-lhe características ou apresentando algo que o particularize. Então, algo que vai especificar alguma coisa do substantivo. É uma qualidade, uma característica, um defeito. Normalmente, quando eu falo isso, eu não gosto de ficar falando só de uma qualidade e defeito, porque aí vocês pensam que é só isso, mas não. É qualquer coisa que caracterize esse substantivo de alguma forma. Beleza? Vamos ver, ó, um exemplo. Bola. Bola é o quê? Substantivo, né? É o nome de algo que existe no mundo. Bola. E aí aqui nós temos os adjetivos. Bola amarela, uma cor, uma característica do substantivo. Bola antiga, uma característica daqui da bola. Bola de tênis. Veja que aqui no de tênis há uma diferença das duas. Qual que é a diferença aqui? Qual que é? Se você pensou que é porque tem dois termos aqui, duas palavrinhas, você está certo. Isso aqui é uma locução adjetiva, tá? E guarda essa palavra locução, porque eu já disse isso muitas vezes na aula, mas é bom lembrar. Quando a gente estuda classes de palavras, né, toda vez que a gente fala de locução, a gente está falando de dois termos que se juntam para exercer a função de um. Então tem locução verbal, locução adjetiva, locução prepositiva. Então toda vez que tem locução é junção de dois termos, tá?
Então vamos lá. Tudo bem aqui o adjetivo, gente? Nós temos também os tipos de adjetivos, né? Não são tantos quanto dos substantivos, são bem mais fáceis, mas olha, nós temos o primitivo, que funciona com a mesma ideia do substantivo primitivo, que é uma palavra que não é criada a partir de outra, então fácil, bom, triste. O derivado, por exemplo, cheiroso, por que ele é derivado? Porque ele vem do substantivo cheiro. Então, da palavra cheiro eu criei a cheiroso, então ele é derivado. Lavável, que vem do verbo lavar. Infeliz, que vem do adjetivo feliz. Então, o adjetivo é derivado quando ele é criado a partir de uma outra palavra, mesmo que não seja da mesma classe. Então, por exemplo, o cheiro, aqui no caso é substantivo, e o cheiroso é derivado porque ele é baseado nesse substantivo. Lavável é um verbo, né? É um adjetivo criado a partir do verbo lavar. E o infeliz é criado a partir do adjetivo feliz. Tá bom? E tem o simples também, que são as palavras que não têm complemento com outra palavra. E o composto. Claro, completo, ó, o exemplo de simples. E olha o composto, azul claro, ou seja, tem o hífen, tem a união das palavras, é composto, tanto no adjetivo quanto no substantivo. Ok? E aí nós vamos parar por aqui, e essa vai ser a parte 1 da aula, ok? Da revisão. Essa é a parte 1. E daqui a pouco, no outro vídeo, nós vamos continuar vendo as outras classes. Tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Se você não quiser assistir agora a segunda parte, faz uma pausa. É muito conteúdo. Espera um pouquinho. Amanhã, ou daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, ou mais tarde, você assiste a continuação. Beleza? E aí a gente se vê. Tchau!